Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Tarcísio Almeida, professor da disciplina Lógica de Programação do curso de Redes de Computadores. E nessa videoaula nós veremos aqui alguns conceitos básicos, uma introdução à lógica de programação. Então, pseudocódigo, né? Então, como eu comentei na videoaula anterior, o pseudocódigo é uma das formas, um dos métodos de representação de algoritmos, certo? É o que nós mais utilizaremos aqui. Na realidade, é o que será o nosso foco, né? A utilização do pseudocódigo. Temos aí o fluxograma, a descrição narrativa. Nós faremos aqui, eu vou mostrar um breve exemplo aqui de uma descrição narrativa, né? Mas nos encontros também, se caso necessário, eu mostrarei mais algum material, né, em respeito aí, em relação à descrição narrativa e o fluxograma. Mas o nosso foco será o pseudocódigo. Então, o pseudocódigo é uma técnica textual de representação de um algoritmo, também conhecida como português estruturado ou Portugal, certo? Essa técnica é baseada em uma PDL, significa Program Design Language, que é uma linguagem genérica na qual é possível representar um algoritmo de forma semelhante à das linguagens de programação. Nós utilizaremos uma ferramenta chamada Visualg, né, onde a gente pode fazer uso aí dessa técnica de representação, que é o Portugal. E aí, como a própria descrição aqui, né, está claro aqui que é para representar esse algoritmo de uma forma semelhante às das linguagens de programação. Então, basicamente também fazendo uso ali de sintaxes, né, e comandos, né, onde cada estrutura ali possui sua sintaxe própria, né, o C tem sua sintaxe, que é uma estrutura de condicional, né, aí no caso o para também ele tem sua sintaxe própria, que é uma estrutura de repetição. Então, assim, cada um tem sua própria sintaxe dentro do Portugal, assim como nas linguagens de programação, né? Nós vemos essas mesmas estruturas em linguagens de programação, só que também lá ela possui sua sintaxe própria. E, basicamente, a diferença é que aqui nós vemos com o uso do nosso idioma, né? Por exemplo, o se, o para, e em outras linguagens de programação a gente vê mais no idioma inglês, né? Então, esse pseudocódigo é uma descrição narrativa utilizando comandos em nosso idioma para descrever o algoritmo. E aí, aqui eu trago um exemplo de uma descrição narrativa, que seria o que? A soma de dois números. Então, qual seria o primeiro passo para realizar uma soma de dois números? O primeiro passo é receber os dois números, né? Aí, depois eu efetuo a soma dos dois números e no passo seguinte eu mostro o resultado, certo? Então, o algoritmo é isso, é um passo a passo, né, uma descrição ali dos passos para eu executar, né, para eu realizar uma determinada tarefa, certo? Então, isso daqui é um exemplo de uma descrição narrativa, né, utilizando aí, no caso, o nosso próprio idioma. Então, a partir de uma descrição narrativa dessa, eu posso criar uma representação desse algoritmo no pseudocódigo. E aí aqui eu vou utilizar o Visualg, né, uma ferramenta aqui chamada Visualg. Nessa ferramenta eu faço essa descrição desses passos, né, dessa sequência de passos, de uma forma com que o computador vai entender o que é que eu estou passando ali para ele de dado, né, para ele poder realizar um processamento e me devolver uma saída, né, que seria o quê? A solução para esse problema. Então, para esse problema aqui, eu tenho a soma de dois números, certo? E aí estou aqui declarando, na seção de declarações de variáveis, estou declarando três variáveis aqui, N1, N2 e N3, que é do tipo inteiro, ou seja, vai poder ser armazenado dentro dessas variáveis valores do conjunto de números inteiros lá da matemática, né? Aqui eu estou iniciando o algoritmo, ele vai executando linha por linha, né? Então, aqui ele chega nessa linha, vai iniciar a seção de comandos, certo?
Essas linhas aqui com 2 barras são comentários, o compilador não lê essas linhas, né? Somente linhas que não possuem isso daqui, né? Essas 2 barras é que ele vai ler. E aqui, no caso, eu estou com o comando de saída aqui, eu escrevo, ó, eu digito 2 números. Então, isso daqui sai na tela para o usuário aqui, ó. Essa tela preta aqui, chamada de console, ela exibe lá para o usuário essa mensagem, digite 2 números. Então, na sequência, eu estou lendo aqui esses 2 números e armazenando em variáveis, né? Aqui, no caso, leia N1, estou recebendo esse número que o usuário digitou e armazenando dentro da variável N1. E aí, na sequência, leia N2, vou receber um segundo valor que será armazenado dentro da variável N2, certo? Aqui, no caso, o usuário digitou 12 e 34, né? Então, esse 12 ele foi armazenado aqui dentro de N1 e o 34 dentro de N2. Aqui no Visual, ele mostra aqui, logo abaixo aqui, ó, a memória, como é que tudo está ocorrendo. Então, aqui é o escopo da variável, são variáveis globais, o nome das variáveis, né, os identificadores dessas variáveis, N1, N2 e D. O tipo está aqui representando inteiro, né, representando o tipo inteiro. E os valores ficam aqui, ó, no caso 12 aqui em N1 e 34 em N2. Então, aqui na próxima linha, ó, o algoritmo realiza o processamento, né, o cálculo dessa soma. Ele está armazenando aqui em D, então aqui no caso o D está recebendo, isso daqui é um operador de atribuição, né, esse menor que e esse hífen, isso daqui é um operador de atribuição. Eu estou atribuindo um valor à variável D. Que valor é esse? A soma de N1 mais N2, certo? E estou armazenando em D. Então, ele pegou aqui, ó, 12 mais 34 e armazenou aqui em D. A soma deu o quê? 46, certo? E aí, na sequência aqui, eu tenho novamente um comando aqui de saída, que eu escrevo, né? Dizendo que a soma é igual a D, certo? Então, a soma é igual a... Isso daqui está entre aspas, exatamente dessa forma sai lá na tela, e observe que aqui eu tenho, depois das aspas, separando aqui uma vírgula, e aí depois D. Esse D, como ele está fora das aspas, não é considerado aqui uma mensagem de texto, e sim uma variável. Ele está se referindo a uma variável, né? Então, D aqui, ele vai pegar o valor que está armazenado em D, que no caso aqui, estamos vendo aqui na memória que é 46. Então, ele vai exibir aqui, a soma é igual a 46, certo? Simples assim. E aí, para finalizar, ele finaliza aqui com esse comando fim algoritmo, né? Iniciou aqui e finalizou aqui, certo? Então, resumindo, pessoal, escrever algoritmos e, por fim, programar consiste em dividir qualquer problema em vários passos menores, usando uma ou mais formas de representação. E esses passos que compõem o algoritmo são denominados de comandos. Então, como vocês viram aí, a cada linha eu fazia uso ali de comandos, né? Para chegar ao meu objetivo. Então, eu trago aqui uma sequência de passos que eu peço que vocês olhem com muito cuidado, seriam uma sequência de passos para eu poder desenvolver qualquer tipo de algoritmo, né? Então, eu tenho aqui os passos necessários para essa construção de um algoritmo. O primeiro passo seria o quê? Ler atentamente o enunciado do problema, compreendendo e destacando os pontos mais importantes. Segundo passo, definir os dados de entrada, ou seja, quais dados serão fornecidos. Lá naquele exemplo, no caso, foi no exemplo anterior aí, né, que é a soma dos números, quais seriam esses dados de entrada? N1 e N2. Tá? Foram os dados fornecidos pelo usuário. Definir os dados de saída, ou seja, quais dados serão gerados depois do processamento. Então, ali no exemplo aí anterior, esse dado de saída foi o quê? Foi a variável D. Foi armazenado o resultado do cálculo, né? O resultado da soma ali de N1 mais N2. Então, eu já vou inicialmente definindo aqui essas variáveis que eu irei utilizar, né? Variáveis de entrada e variáveis de saída. E aí eu defino também o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados e quais as restrições para esses cálculos. O processamento é responsável pela obtenção dos dados de saída com base nos dados de entrada, certo? Então, foi aquela parte lá, naquela linha onde eu fazia a atribuição à variável D. Ali eu estou realizando o cálculo, né, o processamento, onde eu peguei e disse que D recebia N1 mais N2. E eu também tenho que definir as variáveis necessárias para armazenar as entradas e efetuar o processamento, certo? E
elaborar esse algoritmo, né? Fazer aí a descrição dentro da ferramenta. Fazer a implementação dentro da ferramenta. Eu tenho aqui a estrutura de um algoritmo, né? Dentro do VisualAlg, que é a ferramenta que nós utilizaremos. Eu tenho aqui que definir, primeiramente, o nome do algoritmo, certo? Então, para esse exemplo, dei o nome de soma de 2 números, certo? Soma 2 números. Eu tenho que definir também as variáveis, né? Então, aqui, var, logo na linha abaixo do var, né? No caso aqui, o var é uma palavra reservada, né? Uma palavra-chave. Então, abaixo dela, eu descrevo aqui as variáveis, né? No caso aqui, N1, N2 e D, e o tipo dessas variáveis, aqui no caso, o tipo inteiro, certo? Tenho aqui o início do algoritmo com o bloco, com todos os comandos, né, que eu estou utilizando aqui para realizar essa tarefa. Então, aqui no caso, eu tenho escreval, digite 2 números, leia N1, leia N2, D recebe N1 mais N2 e escreva a soma igual a D, certo? Então, essa daqui é o corpo do meu algoritmo, né? Toda a sequência de passos que são realizados. E, por fim, eu tenho aqui esse comando que é o fim algoritmo, né? Informando aí a ferramenta que a execução do algoritmo chegou ao fim. Então, eu trago aqui as referências relativas a essa primeira videoaula, né? Nós temos o livro Lógica de Programação, de Batista, e ele está aí à disposição, né? Está aí disponível no Alvo para todos vocês. Então é isso, pessoal. Vou finalizando aqui essa videoaula e até a próxima. Tchau, tchau.